Meu trabalho tem uma relação íntima com a aviação. Desde a infância eu tenho essa relação com a aviação. Eu tenho um enorme prazer de poder manusear esses objetos, esses materiais que têm a ver com a indústria aeronáutica. Então eu me descobri artista, primeiro desenhando aviões desde pequeno. Eu costumava ir com meu pai em reuniões de trabalho. Na época, a TAM, a linha aérea que meu pai fundou, ela trouxe os aviões da Fokker para o Brasil, né? E eu costumava ir nessas fábricas e eu sempre gostei da estranheza desses materiais, mas eu não sabia ainda muito bem o que fazer com eles, porque eu achava que o meu percurso natural seria trabalhar na empresa aérea do meu pai. Mas eu sempre gostei muito de desenhar, sempre fui muito sensível em relação aos objetos, às coisas, e a arte acabou tomando uma proporção muito grande na minha vida e eu acabei dando vazão a essa paixão dessa maneira, criando objetos, criando esculturas, instalações e ainda continuo desenhando os aviões. Eu já fui até em Kansas, num cemitério de aviação, e eu pude ali também adquirir uma aeronave, um Fokker 27 e conseguir trabalhar esse avião. Então eu vou encontrando esses destroços e vou manuseando eles de uma maneira que eles signifiquem alguma coisa para mim. E hoje eu também tenho projetado algumas peças, né? Eu tenho agora feito peças tridimensionais para representar esses aviões que eu gosto de uma forma escultórica e teve essa importância, né, para o ato e para o sonho de voar. Só que diferentemente de um piloto que voa, eu acabo fazendo isso de uma outra maneira, de uma maneira mais lúdica. E eu me interesso muito, porque eu acabo tendo a minha empresa aérea que eu queria ter quando criança de uma outra forma e que para mim é suficiente. Eles significam, eu acho que uma relação muito próxima com meu pai, que apesar de eu ter perdido o meu pai num acidente aéreo de um helicóptero, eu mantenho ele vivo dentro de mim, então é uma maneira de eu estar com ele. E eu tenho fascínio pela estética da aviação, tenho uma visão bastante romântica, apesar de saber que muitos desses aviões, inclusive, foram utilizados para as guerras, tem uma relação com a tragédia de uma forma diferente, de uma forma a tentar suavizar o impacto da tragédia. Então eu sempre acabo trazendo algum elemento para criar um certo conforto. Então, né, um piso de madeira, um feltro, quando eu vou atrás desses objetos, eu procuro encontrar elementos que eu, de alguma forma, tenha uma relação, que são coisas que me importam, que me tragam para dentro de mim, no sentido de que são caros para minha lembrança. Eu faço de uma forma muito intuitiva e deixo o meu processo criativo muito livre para poder escolher objetos e depois ou juntar esses objetos, ou criar formas novas a partir deles, ou fazendo desenhos. Agora eu tenho feito muita gravura, tenho feito gravura em placa de cobre, então tenho desenhado muito os aviões com a ponta seca e tem uma relação com a matéria, o fato de desenhar no cobre é uma coisa que está me interessando muito e eu sempre gostei muito de desenhar, desde pequeno. Paternogênese, essa série, é uma série de 15 desenhos e eles têm a ver com um forte impulso de vida, com uma vontade de criação, com uma vontade de fertilização. E eu uso bastante cobalto, uso graxa, uso óleo e uso carvão nesses desenhos. E eles são desenhos mais abstratos de um ímpeto, de um processo, que eles se relacionam com uma máquina que é uma máquina de cortar tecido antiga, que é uma serra de fita, que também tem uma história íntima do meu universo, porque minha mãe ela é estilista. Então eu também cresci em fábrica de tecido, vendo minha mãe também fazer isso. E de alguma forma esse universo ele acabou também me chamando e me trazendo para a possibilidade de criar com esses objetos também que de alguma forma representam o século XX, representam essa revolução industrial, esse período que o mundo passou e que hoje já se encontra numa mudança, se encontra numa nova fase, numa fase da cibernética, numa fase da tecnologia, e eu tenho uma relação romântica, como eu disse, com esses objetos, porque são objetos que estão se tornando obsoletos e que de alguma forma eles são importantes para mim. Então acho que essa virada de século que a gente está vivendo, eu acabo no meu trabalho tendo uma relação de registrar, de trazer esses objetos, muitas vezes até como ready-mades, como objetos que são prontos, mas que para mim são registros desse período histórico, que tem a ver com a minha história, que tem a ver com o momento que nós estamos vivendo e que daqui a alguns anos já não vão ter mais importância nenhuma. A primeira vez que eu cheguei aqui nessa fábrica, isso aqui estava completamente abandonado, mas eu tive uma relação muito especial com esse espaço e esse espaço influenciou muito o meu trabalho. Esse espaço me ajudou a chegar onde eu estou hoje.
ao mesmo tempo que eu fazia o meu trabalho, eu sentia a necessidade de juntar mais pessoas, artistas, de juntar amigos, de colecionar outros trabalhos. Eu procuro fazer isso, né, dentro dessa fábrica. Então o ateliê ficou uma parte desse espaço hoje. É uma forma genuína de poder construir alguma coisa para o meu país, de poder devolver uma parte das coisas que me foram dadas. Não digo só material, mas emocionalmente. Além de artista, sou colecionador, né? Gosto de colecionar, de ver outros trabalhos, de conhecer outras expressões, de dialogar com artistas. Então, além de colecionador, eu queria fazer uma coisa pública. E dessa forma eu entendi que a coleção, que o museu que a gente está criando aqui em Itu, em torno desse ateliê, fosse isso.